E aí, pessoal, vamos dar início ao capítulo 4, o interior e a superfície da Terra. Você pode acompanhar pelo seu livro a partir da página 50. Aqui é o professor Gessé e desde já vamos começar a aula. Galera, eu fiz uma proposta para que vocês estudassem esse monumento, tá bom? Que é a introdução do livro de vocês. Ele é o mausoléu, é o obelisco mausoléu aos heróis de 32. Ele foi uma construção que foi feita em homenagem aos estudantes e soldados que foram mortos durante a Revolução Constitucionalista de 1932. Ele foi inaugurado em 1955. Ele tem 72 metros de altura e é construído no puro mármore, tá bom? Ele é travestido aqui de mármore, galera. Essa superfície dele toda aqui é em mármore puro, tá certo? É uma rocha que de vez em quando a gente consegue ouvir um pouco sobre ela, porque é muito utilizada no meio da construção civil, nas construções. E ela é natural da superfície da Terra, viu, gente? Do interior e da superfície da Terra. E o objetivo desse capítulo é a gente estudar, tá bom? De onde elas vêm, como é que acontece a formação delas e como elas são utilizadas no nosso cotidiano. Desde já, vamos dar início ao nosso capítulo. Vamos começar aqui com a estrutura do interior da Terra, que você já pode acompanhar pela página 51. E durante todo o capítulo vamos estudar um pouco sobre as rochas, o que são os fósseis e as riquezas que temos aqui no nosso subsolo e em todo o subsolo do nosso planeta. Você vai sair com essas ideias ao longo das aulas. Em 1864, tem um escritor que eu gosto muito, que é o Júlio Verne. Ele é esse rapaz aqui, ó, que está aqui nessa imagem para vocês. Ele é um escritor, tá? Um autor francês, e ele tinha uma imaginação muito legal, tá bom? Ele sonhou como é que seria uma viagem ao centro da Terra. A curiosidade dele foi tão grande que levou o autor à ficção, tá bom? E ele acabou escrevendo um livro sobre isso, sobre essas ideias, que é esse livro aqui, ó, A Viagem ao Centro da Terra. Fica até como indicação de leitura para vocês. É um livro muito bom e tem até filmes sobre esse livro. E ao longo dos anos, os geólogos, que são os profissionais que trabalham com essas informações, a galera da geografia, eles sempre buscam informações sobre o que existe debaixo dos nossos pés. A gente vive aqui nessa parte da superfície da Terra, e sempre teve essa pergunta: o que está abaixo dos nossos pés? Que imensidão é essa que tem? Sempre tivemos interesse em saber um pouco sobre a estrutura do interior da Terra e a composição química do planeta, tá bom? Assim como você vai explorar um planeta fora, tá bom? Você tem esse interesse de saber qual é a estrutura dele, de que ele é formado. Não é um estudo muito fácil, você tem que se atrelar a evidências, tá bom? Que te permite estudar a profundidade da Terra. Não é fácil tu sair cavando e aí tu vai chegar lá ao centro da Terra, como o Júlio Verne ele imaginou. Mas hoje tu tem evidências para tu poder descrever a composição química do planeta e dentre outras questões, como a origem de terremotos e vulcões. Os cientistas, pessoal, dedicam-se a analisar, tá bom? A análise do material é expelido por vulcões, que é uma coisa bem simples. Um vulcão ele acaba entrando em atividade e aí os cientistas, os geólogos, eles vão lá, coletam essas amostras e eles percebem que ela vem do interior da Terra. E aí fica um pouco mais fácil de você analisar. Não que seja fácil de você chegar até perto de um vulcão desse e pegar uma amostra como essa. Tem todos os requisitos. E aí você acaba estudando as ondas sísmicas, tá bom? Os tremores, os terremotos, e com isso você vai coletando dados para estudar a estrutura interna da Terra. Da superfície da Terra até o centro do planeta, a gente já tem uma ideia de qual seja a distância. Tenho aqui a estrutura interna da Terra. Eu tenho a crosta, eu tenho o manto, mas internamente tem o núcleo interno e o núcleo externo. Aqui ela está toda dividida como se fosse uma cebola, tá bom? Então a gente tem uma ideia dessa distância aqui, pessoal, ó, do centro da superfície da Terra, de qualquer uma dessas partes da superfície, até o centro dela, até o núcleozinho aqui. A gente tem uma ideia de que seja 6.320 km de distância, tá bom?
como se fosse o raio de uma esfera, tá certo? Então, e ela foi dividida em 3 camadas que eu acabei de apresentar para vocês: a crosta, o manto, o núcleo, tá bom? Que se divide em núcleo externo e núcleo interno. A crosta terrestre, que é essa parte da superfície onde a gente acaba vivendo, onde você encontra os seres vivos, e ela se estende de 40 até 100 km, tá bom? Essa é a espessura dela. A partir do fundo oceânico, essa distância fica menor. Se você for lá para o fundo do oceano e for contar até onde tu chega até o centro da Terra, há uma estimativa de apenas uns 10 km. Apesar da estrutura reduzida, tá bom? É aparentemente insignificante diante das outras camadas. Foi nela que os seres vivos surgiram, tá bom? Foi aqui que a vida começou a surgir e se desenvolver, tá bom? É onde abriga a vida até hoje, até onde a gente sabe. Desenvolveram-se e encontraram condições que permitiram a perpetuação da vida. É muito complicado você viver aqui no manto, no núcleo, tá certo? Porque são temperaturas elevadíssimas, e se tiver algum ser vivo aqui, como o Júlio Verne estava imaginando, ainda vai ser objeto de estudos. Quem sabe vocês são os futuros cientistas que vão provar isso. Na parte mais interna eu tenho um manto, certo? Muito conhecido por vocês já da aula de geografia. Ele é situado logo abaixo da crosta. Tem espessura de aproximadamente 2.800 km, tá bom, gente? E chega a temperaturas altíssimas, a 1000 graus Celsius, certo? E o seu material, né, boa parte do seu material está no estado sólido. Apenas a porção final do manto, que está em contato com o núcleo, que é derretida, tá certo? Então ele é composto aí por diversos minerais, como ferro, níquel, ok? E ele tem essas temperaturas elevadíssimas. Quanto mais você se afasta para o núcleo, tá bom, da Terra, maior vai ser a temperatura, tá bom? Maior vai ser a pressão lá dentro. Então, se liga nessas condições físicas e na composição química que a gente tem no interior da Terra. E aí a gente chega até o núcleo, que é essa parte mais interna, brilhosa que a gente está vendo aqui. Tem espessura de 3.480 km. Ele é bem grande ainda. Compreendendo o núcleo externo e o núcleo interno. Ele tem essas duas divisões. A temperatura pode chegar até 6.000 graus Celsius. Olha a diferença de temperatura. Aqui no manto eu tinha 1.000 graus Celsius, essa faixa de temperatura. Aqui eu já tenho 6 vezes mais do que isso, tá bom? Eu tenho aí 6.000 graus Celsius. E ele é basicamente constituído de ferro e níquel, como até falei para vocês antes, tá bom? E está derretido na parte externa e encontra-se sólido na porção mais interna. Então é como se ele ficasse deslizando aqui, viu, gente? O núcleo externo com o núcleo interno. Ele gira, ele tem um movimento, ele tem uma certa movimentação, mas só que ele gira bem lentamente. Demora aí 300 milhões de anos para conseguir dar uma volta completa. Então ele é um movimentozinho quase que imperceptível. Tal movimento afeta aí o campo magnético da Terra, as nossas bússolas, tá certo? A orientação dos materiais magnéticos é alterado justamente porque o núcleo do nosso planeta é constituído de ferro, tá certo? É como se a Terra fosse um grande ímã, por isso que a gente tem aí o polo norte e o polo sul magnético, tranquilo? A gente fica por aqui e a gente se encontra na próxima aula para discutir os demais temas. Um forte abraço, qualquer dúvida entre em contato.